Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos, espero que vocês todos estejam bem, com saúde. Eu sou a professora Gabriela e vou acompanhar vocês na correção do nosso Exercitando de Arte. Vamos lá? Então, nós vamos para a nossa correção do Exercitando, parte 1, e nós vamos começar com a correção da atividade de arte. Então, vamos para a nossa primeira questão. Temos aí uma questão nossa, de autoria do CMEAN 2021. Observe a imagem. Com base no que vimos em nossa aula sobre formas, podemos classificar a obra como? Aí vocês têm a imagem da obra. Aí, será que é uma obra figurativa, é uma obra abstrata, é uma obra geométrica ou é uma obra romântica? Então, com base em tudo aquilo que nós vimos, na nossa aula sobre formas, como nós podemos classificar essa obra de arte? Estou curiosa, eu quero ver o que vocês vão... Vamos lá, sem preguiça, né, gente? Vamos fazer a nossa atividade, vou ficar esperando a resposta de vocês aqui no chat. Então, a gente conversou durante as nossas aulas sobre as formas. E que gênero artístico a gente observa essa obra e a gente pode identificar? Vamos ver a nossa resposta? A gente pode classificar essa obra como uma obra abstrata. Olha só, eu quero que vocês observem mais uma vez essa imagem com bastante atenção. Vocês percebem que a gente não consegue identificar uma obra, uma forma, perdão. A gente não consegue identificar uma forma. Ah, estou vendo uma árvore, estou vendo uma flor. Não, isso é uma coisa subjetiva. De repente, você, ao fazer a apreciação dessa obra, ao olhar, ao observar a obra, você pode identificar. Isso aqui dá a entender que é alguma coisa, mas ela não está representando objetivamente isso. Então, a gente pode classificar que é uma obra abstrata. E o que é essa obra abstrata, esse desenho abstrato? São aqueles que desenhamos com liberdade de expressão. Eles são também chamadas de formas indefinidas. Sua característica principal são manchas, cores vivas e alegres. A arte abstrata é geralmente entendida como uma forma de arte, especialmente nas artes visuais, que não representa objetos próprios da nossa realidade. Então, uma obra abstrata, ela representa alguma coisa que não tem aquela forma própria da nossa realidade. É como eu falei para vocês, quando a gente observou a obra, a gente não conseguiu identificar uma forma, Foram várias cores, vários traços, e essas são algumas das características das obras abstratas. Vamos para a nossa segunda questão agora. Também é uma questão nossa, do CMEAN. Vamos lá, percebemos essas formas na maioria dos objetos que nos cercam, pois são projetadas a partir das figuras geométricas. Observe a imagem e identifique qual forma geométrica é referência para este objeto. E aí, vamos observar a imagem. Vocês estão vendo um objeto aí, que eu tenho certeza que vocês já é do cotidiano de vocês, Temos aí um objeto. A qual forma geométrica esse objeto faz referência? Será um retângulo? Ou um quadrado? Um círculo ou um triângulo? O que vocês acham que esse objeto, a imagem desse objeto que está aí, faz referência? Quando a gente observa no nosso entorno, a gente vai começar a perceber que existe forma geométrica nas formas dos objetos, como a gente está vendo aí na questão. Que objeto é esse que vocês estão vendo aí? Isso é uma bola de basquete, certo? Essa bola, ela faz referência a qual figura geométrica? Vamos ver a nossa resposta? Ela faz referência ao círculo, Olha, o Rafael está falando aqui, poxa, isso é muito fácil. Rafael? Eu também achei fácil. Ele falou que é a letra C, o círculo. Eu também achei, Rafael, porque você já entendeu. Na verdade, ela ficou fácil, que você já entendeu que as formas dos objetos, elas muitas vezes nos levam à referência das formas geométricas. Então, olha só, os desenhos geométricos, eles estão presentes
em diversos locais, constituindo vários objetos. Se olharmos ao nosso redor, verificamos que as formas encontradas, elas são classificadas pela geometria em relação aos modelos conhecidos. Esta forma geométrica que envolveu ou contém um objeto, podemos dizer que atua como uma caixa, dali a denominação encaixe ou encaixar. A bola, ela tem a forma de um círculo, certo? Então, a gente olhou a bola, como o Rafael falou aqui, ó, isso aqui tá fácil, é um círculo, porque ele já tem, né, na sua mente a imagem do círculo, da forma geométrica do círculo, e ele já fez essa relação. Por exemplo, quem está assistindo na televisão, olha para o formato da televisão, certo? Que formato é esse? Que forma geométrica que vocês estão observando aí na televisão? É um retângulo, certo? Então, quando a gente parar para pensar um pouco, em vários objetos ao nosso redor estão referências, né? Fazem referência às formas geométricas. É o que a gente fala do encaixe, eles se encaixam em uma forma geométrica. Aqui, eu estou acompanhando com vocês com um tablet. Olha o formato, é um formato de um retângulo, né? Ele se encaixa no formato de um retângulo. Então, as formas geométricas a gente consegue perceber elas no nosso dia a dia. Vamos então agora para a nossa terceira questão. Uma questão também nossa do CMEAN. Neste movimento artístico, as formas da natureza eram representadas por meio de figuras geométricas que representam as partes de um objeto no mesmo plano, sem nenhum compromisso com a aparência real das coisas. O texto faz referência ao movimento artístico chamado A. Romantismo, B. Impressionismo, C. Realismo ou D. Cubismo. Qual será o movimento artístico que utilizou nessa decomposição em formas geométricas? É uma característica muito forte desse movimento artístico, a decomposição em formas geométricas, que não tinha a intenção de fazer uma relação direta com a realidade, certo? Olha só essas características que são muito fortes desse movimento. A decomposição em figuras geométricas que não tinha a intenção de fazer uma relação direta com a realidade. Vamos ver a nossa resposta? A resposta da terceira questão é a alternativa D. Estamos falando do cubismo. O cubismo foi uma vanguarda artística, né, que visava promover a decomposição, a fragmentação e a geometrização das formas. As figuras, elas tornam-se superfícies geométricas fragmentadas. A destruição espalha-se pelo resto do quadro. Esta nova matéria-prima, construída segundo princípios diferentes da natureza e plena de novas arestas e ângulos, os primeiros críticos chamaram de cubismo. Aí a gente tem uma imagem, Las Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso, né? E a gente observa nessa imagem que a gente consegue identificar formas geométricas. Vocês conseguem identificar aí? Tem como se fosse um retângulo, a gente consegue identificar traços retos, justamente porque eles queriam decompor. Quando a gente fala de fragmentar, é fazer em pedaços, né? Como se a gente estivesse quebrando. A fragmentação e a geometrização das formas. O cubismo tem isso muito forte, né? A geometrização, a gente observa uma obra cubista, a gente consegue perceber a presença das formas geométricas. Quando vocês tiverem uma folguinha, dá um Google, coloca cubismo, obras cubistas no Google, e vocês vão ver muitas dessas obras, e vocês façam esse exercício de tentar encontrar nas obras cubistas as formas geométricas, né? A gente consegue perceber que algumas obras elas ficam totalmente desconexas com a realidade. O artista cubista ele fragmentou tanto, ele diminuiu em pedaços tão pequenos, com tantas formas que às vezes a gente olha a obra e não consegue nem identificar, né, o que é aquela obra.
Eu espero que vocês tenham gostado da nossa correção do Exercitando de Arte e até a próxima! Sejam bem-vindos a mais um Exercitando. Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e agora vamos iniciar as nossas questões da nossa componente Educação Física, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a primeira questão. Muito bem, então, o conjunto arco e flecha é constituído por um elástico preso a um arco e uma flecha, a qual é projetada horizontalmente durante o lançamento. Ao realizar o disparo, o arqueiro tem como objetivo alcançar a marca mais distante quando a flecha atingir o chão. Letra B. Marcar pontos acertando uma cesta. Letra C. Ultrapassar o recorde de tiro mais veloz. Ou letra D. Acertar um alvo distante, geralmente composto por círculos concêntricos. Analisem aí essa questão, escolham a alternativa e comentem aqui no chat público, porque a gente vai interagir logo mais. Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa correção dessa primeira questão, certo? Que vocês já viram aí, né, durante a aplicação. Então vamos ver qual é a alternativa correta dessa questão. Primeiramente vamos recapitular, né, essa primeira questão. O conjunto arco e flecha é constituído por um elástico preso a um arco e uma flecha, a qual é projetada horizontalmente durante o lançamento. Ao realizar o disparo, o arqueiro tem como objetivo, aí nós temos aí a alternativa A, B, C e D, e quem escolheu a letra D acertou. Acertar um alvo distante, geralmente composto por círculos concêntricos, ok? E a justificativa para esta resposta é o seguinte: o tiro com arco, também chamado de arco e flecha, é um esporte em que os competidores atiram flechas com o auxílio de um arco, com o objetivo de acertar um alvo. Por milhares de anos, essa atividade foi usada na guerra e na caça. Então vejam bem, a atividade utilizando arco e flecha não é uma modalidade exclusivamente dos povos indígenas. Existiram e existem, né, várias sociedades, civilizações que já utilizavam também este instrumento para guerrear, para caçar, para se defender. E hoje, atualmente, nós temos também essa modalidade na forma esportiva, que é conhecida como tiro com arco. Inclusive, atualmente, que está acontecendo as Olimpíadas, né, de 2020 lá em Tóquio, ela faz parte da programação dos Jogos Olímpicos, ok? Confiram lá, quem puder assistir, confira aí uma parte desses jogos também. E agora vamos para a nossa segunda questão.
As competições de luta indígena são a maior expressão da cultura destes povos, pois está ligado à ancestralidade dos ritos e seus costumes. A principal modalidade de luta disputada nos jogos indígenas é: letra A, o judô; letra B, luta livre; letra C, ruca-ruca; letra D, sambô. O que vocês acham, pessoal? O que vocês escolheram aí nessas alternativas? Qual será a resposta correta? Então é o seguinte: quem escolheu a letra C acertou, pessoal. Olha lá, a resposta correta é o ruca-ruca. E o que é o ruca-ruca? Vamos aí recapitular. Quem leu lá o guia de estudos, quem assistiu às nossas videoaulas, estará bem por dentro desse conteúdo. Então é o seguinte: a justificativa para essa resposta é que o ruca-ruca é uma luta similar ao wrestling, sem golpes traumáticos, baseadas em quedas, imobilizações e chaves. A luta se inicia com os atletas de joelhos, onde os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e aí começa a luta. Mas, professor, por que isso? Por que se ajoelhar? Por que se encarar? Bom, isso faz parte do ritual do ruca-ruca, né? Para a cultura indígena, para a tribo, né? A etnia que criou o ruca-ruca, essa luta não é simplesmente uma luta esportiva somente. Ela também faz parte de um ritual sagrado, né? Uma comemoração festiva que tem todo um significado para eles. Então, eles, antes de iniciar a luta, têm toda uma preparação. Vem o pajé, que é chamado dono da luta, e ele chama os lutadores. E aí cada um, no momento que chegam na área de luta, fazem essa preparação, invocando espíritos, né, da selva, espíritos da floresta, para que eles possam então incorporar a energia, né, a força daqueles espíritos, dos animais da selva, e eles possam então disputar aquela luta da melhor forma possível. Então eles giram um em volta do outro, se entreolham, eles fazem sons, né? Então tudo isso faz parte daquele ritual, até que finalmente eles começam o embate. E aí o objetivo do ruca-ruca é fazer com que o seu adversário caia no chão com as costas em cheio, né? Sinalizando assim o fim da luta. Para isso eles utilizam bastante a força dos braços, das pernas, não pode haver golpes tipo soco, chutes, né? Eles utilizam imobilizações, projeções e movimentos para desequilibrar o oponente, ok? Lembra muito mesmo algumas lutas do mundo do Ocidente, né? do chamado, como eles chamam, do mundo dos brancos, né? Que é a luta livre, o jiu-jitsu, algumas modalidades de arte marcial, né? Muito bem, então essa foi a resposta aí da nossa questão número 5. E agora nós vamos para a nossa terceira e última questão, questão 6. Nos jogos dos povos indígenas, há muitas modalidades nativas e outras incorporadas da cultura não indígena. Além do arco e flecha e do ruca-ruca, outra modalidade característica deste evento é: letra A, futebol de campo; letra B, salto ornamental; letra C, esgrima; letra D, basquetebol. Qual foi a alternativa que vocês marcaram aí, pessoal? Acompanhem junto comigo a resposta para saber se vocês acertaram ou não. Então, quem escolheu a letra A, acertou, né? Então, essa é a modalidade que faz parte tanto da programação dos jogos indígenas, quanto também dos jogos não indígenas, né? Da prática da sociedade não indígena. E qual é a justificativa para essa resposta? Vejamos aí. Então, as modalidades esportivas são arco e flecha, cabo de guerra,
canoagem, atletismo, somente a corrida de 100 metros, corrida com tora, Chico Narrate, que é o futebol de cabeça, futebol, arremesso de lança, luta corporal, natação, zarabatana e rocrã. Então essas são as modalidades esportivas dos jogos indígenas. E observem aí que além do arco e flecha, do ruca-ruca, a modalidade que faz parte também aqui da nossa cultura não indígena é o futebol. Então vejo que é uma paixão em comum que nós temos com a cultura indígena, né? Eles também gostam muito de futebol, eles jogam dentro das mesmas regras oficiais jogadas para a nossa cultura, né? Dentro das regras da FIFA, né? Então eles gostam muito, gostam tanto que eles incluíram nos jogos, né? no evento dos Jogos Indígenas, ok? Então, pessoal, essa foi as questões de educação física do nosso Exercitando e logo em seguida a gente vem com língua inglesa. Bons estudos, hein? Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para as questões de língua inglesa? Nós teremos aí então 3 questões de língua inglesa, né, que faz referência ao conteúdo que nós vimos aí ao longo das aulas. Então, muita atenção aí para responder. Vamos lá? Então, na nossa aula aí, né, número 163, a correção do exercitando agora de língua inglesa, tá? Essa é a primeira parte aí, então, da correção do nosso exercitando. Vamos para a nossa questão número 7? Então, na nossa questão aí, olha só, Semeando 2021, né? A alternativa que completa a oração a seguir conforme o uso do future, do future with will encontra-se na alternativa. Então, trata-se de uma formação de futuro e vocês irão preencher essa lacuna. Maria will, aí tem a lacuna a ser preenchida, math. Uma dessas alternativas, né, nós temos 4, vai preencher então ali corretamente essa lacuna. Lembrem-se da estrutura de formação do futuro com will. É muito importante quando a gente fala de tempo verbal, nós lembrarmos aí da estrutura, qual é a posição de sujeito, qual é a posição de verbo e qual é aí a posição de complemento, se houver, como é esse caso. Vamos mostrar a resposta agora, gente? Olha só. A resposta certa aí, então, é letra B. Olha só, Maria will study math. Repare aí, então, que o verbo no infinitivo é que preenche corretamente ali, tá? Nós temos aí a né? Rafael, aliás, dizendo aí, né, que a resposta correta é a letra B. Já tinha posto ali antes de falarmos. Então, gente, é essa mesmo. Então, lembre sempre dessa estrutura quando nós falamos de tempo verbal, especialmente quando nós falamos de futuro, tá? Vou mostrar para vocês agora o comentário dessa resposta. Olha só. Então, para formar as orações na forma afirmativa, siga o seguinte modelo. Observe que o verbo principal não sofre nenhuma modificação. Sempre, gente, nas estruturas verbais, quem sofre alteração é verbo auxiliar, se tiver, tá? Por exemplo, na forma negativa, por exemplo, quem faz a alteração é sempre o verbo auxiliar. O verbo principal não altera nada. Olha só como é que fica então a frase. Maria will study math. Repare então nessa estrutura. Nós temos o sujeito, subject, aí nós temos o will, que é o verbo formador de futuro, mais o verbo principal, né, o main verb, e por último o complemento. O complemento aí pode ou não haver. Se houver, ele vai depois do verbo principal. Tá certo, gente? Então, parabéns aí para quem acertou. E agora a gente vai para a questão de número 8. Olha só o que nós temos aí na questão número 8. Então, na questão número 8, nós temos o seguinte, também do Semeando 2021, né? A única alternativa que apresenta uma frase no futuro é... Então, nós temos 4 opções, mas somente uma dessas alternativas vai apresentar, então, uma frase, né? No futuro. Lembre-se da estrutura do verbo, né? Nós estamos falando de um verbo formador de futuro, que é o will, tá? Olha só na letra A. I am sick. Tem índice de verbo que forma futuro aí? Não temos, né, gente? Na letra B.
Luisa watch TV every day. Também nós não temos aí o verbo will, portanto, essa frase, obviamente, não está no futuro. Aí nós temos na letra C, they will start the project next year. Aí sim nós temos, então, a presença do will, que é o verbo formador de futuro. E por último, a letra D, né? Pedro is playing with his friends now. Também aí nós não temos uma forma de futuro. Então é o que está colocando aqui, né? O Rafael novamente colocando aí a letra C, very easy. Tá fácil, né, Rafael? Parabéns, é porque você já tem um conhecimento bacana aí de língua inglesa, tá? Vamos ver a resposta correta só para confirmar e depois o comentário. Olha só. Então, de fato, parabéns ao Rafael, a todos que acertaram, embora não tenham colocado a resposta no chat. Letra C, they will start the project next year. Então, uma frase de futuro. Vamos ver o comentário? Existem várias maneiras de expressar ações futuras, como usar o simple present, present continuous. Não é o caso das três alternativas que apresentam esses tempos verbais. Assim, a única opção que expressa o futuro é a letra A, com a utilização do will. Na verdade, letra C, né? Vamos agora, então, para a questão número 9. Olha só o que nós temos na questão número 9. Destaque a frase que não apresenta erro quanto ao uso do futuro com will. Então, nós temos aí 4 alternativas, né? Na letra A, I have will coffee with sugar and milk. Repare aí, dessa frase aí tem algo de errado, né? Vocês vão perceber também. Né? Analisa aí qual delas, o que está acontecendo com essa frase, o que tem de errado. Na letra B, I will orange juice. Está faltando alguma coisa? A gente está completo. Lembra daquela estrutura lá de sujeito? Aí nós temos o verbo que é formador de futuro, verbo principal e complemento. O que está faltando aí? Na letra C, we will to go to Mexico. Nós temos aí o que nessa frase, o que nós temos de errado? Na letra D, será que nós temos alguma coisa errada ali? She will buy an English dictionary. Essa frase está completa, de acordo com aquela regra que nós vimos aí sobre formação de futuro? Então, nós temos aí as 4 alternativas e agora eu vou mostrar, então, a resposta dessa questão. Olha só, então. A resposta correta mesmo é a letra D, o Rafael colocando... Opa, temos aqui alguém apostando aqui, o Roger dizendo que é a letra C, depois corrigiu. Letra D, tá certo. Então, nós temos aí, né, na letra D, a resposta correta. Por quê, gente? Olha só, nós temos a estrutura correta. Nós temos o sujeito, she, aí mais o verbo auxiliar, né, que é o formador de futuro, que é o will, mais o verbo principal, nesse caso aí é by, e aí nós temos um complemento, an English dictionary. Então, nós temos essa estrutura aí, de acordo aí com a regra aí que forma, então, o futuro, né? Lembre sempre dessa estrutura, sujeito, o verbo auxiliar, que é o formador de futuro, né? Nós estamos falando de will, aí mais verbo principal, mais complemento. Então, essa é a estrutura das frases aí que formam futuro em língua inglesa. Futuro esse formado, então, pelo verbo auxiliar will, tá certo? Então, essa é sempre a estrutura. O will, gente, é uma das formas, então, de formar o futuro, tá? Então, ele tem outras formas, tá? Tem o going to, por exemplo, que é uma outra estrutura e que também fala de futuro. Mas, nesse caso específico, nós estamos falando aí do will. Vamos ver o comentário rapidinho? Então, gente, na forma afirmativa do future with will, não existe modificação no verbo principal e vem sempre depois do auxiliar will. Então, aquilo que nós falamos antes, né? O verbo principal não sofre alteração quando eu tenho um verbo auxiliar. Isso, na verdade, é uma regra, tá? Toda vez que eu tiver um verbo auxiliar, seja em frases negativas, afirmativas, qualquer tipo de frase, né, que eu tenho um verbo auxiliar, é sempre esse verbo auxiliar que vai sofrer alteração, tá certo? Se tiver alguma alteração, será sempre no verbo auxiliar. O verbo principal, ele nunca tem alteração, tá
tá certo? Se tiver verbo auxiliar, é sempre ele que vai fazer tudo. Por exemplo, se for uma frase negativa, é o verbo auxiliar que irá receber, então, né, a partícula de negação not, por exemplo. Então é ele que muda, o verbo principal continua com a sua estrutura intacta. Tá certo, gente? Então de língua inglesa era isso e agora vamos ficar aí com a correção, né, do exercitando de língua portuguesa. E a gente se vê por aí. Bye, bye. Olá, meus queridos, eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós vamos para a nossa aula do Exercitando, a nossa aula de número 163. Vamos lá para a primeira questão. Olha aí, a nossa primeira questão diz assim: qual das afirmações a seguir não pode ser relacionada ao tipo textual narração? Você lembra? Essa tipologia textual tem algumas características que nós já trabalhamos com você. Correto? Então, amores, você já tem a questão. Então, qual é a sua resposta? Deixa-me ver se você já está participando, já respondeu alguma coisa para nós. Eu espero que sim. Eu espero que você tenha respondido. Mas se você não tiver, tem tempo aí para você responder, certo? Vamos lá, deixa-me ver. Não, ainda não temos participação, eu vou chorar se não tiver, hein? Vamos lá, participem. Então vamos corrigir, vamos para a nossa primeira, vamos corrigir aqui. Qual das afirmações a seguir não pode ser relacionada ao tipo textual narração? Olha aqui, texto que conta fatos fictícios ou não, seria a letra A. Letra B, texto que faz argumentação em defesa de uma tese, seria isso, gente? Texto cujos fatos acontecem num tempo e espaço determinado. Letra D, texto em que personagens estão envolvidos no desenvolvimento das ações. O enunciado da nossa questão pede que você diga qual é a alternativa, né, que não pode ser relacionada ao tipo textual narração. Eu quero aquela que não diz respeito à narração, ou seja, eu tenho 3 alternativas aí que se relacionam, que estão caracterizando o tipo textual narração. E uma delas descreve um outro tipo textual, que não é a narração. Então, amores, vamos corrigir, vamos lá. Olha aí. Texto que conta fatos fictícios ou não? Sim, a narração conta esses fatos. Os fatos podem ser, né, esses eventos podem ser reais ou imaginários. Então, essa aqui se relaciona à narração. Nós queremos aqui não se relaciona. A letra B diz, texto que faz argumentação em defesa de uma tese. Isso aqui não tem a ver com o tipo textual narração, é a letra B. Então, parabéns àqueles que tentaram e mesmo os que acertaram. É esse aqui. Vamos ver as 2 outras alternativas? As outras 2 dizem assim. Letra C, texto cujos fatos acontecem num tempo e espaço determinado. Certamente a narração vai situar tanto no tempo quanto no espaço aquele fato que pode ser real ou imaginário. Então, a letra C se refere ao tipo textual narração. Letra D, texto em que personagens estão envolvidos no desenrolar das ações. Perfeita, a letra D também diz respeito ao tipo textual narração, né? As personagens, que são elas que agem, elas são fundamentais. Então nós temos as personagens protagonistas e as antagonistas, e são elas que vão, né, praticar as ações do enredo, da história em si, correto? Então essa também se refere ao tipo textual narração. Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão, então, diz assim. Qual das afirmações a seguir pode ser relacionada ao tipo textual descrição? Agora, amores da minha vida, eu quero uma delas que vai se referir exatamente ao tipo textual descrição, que é que eu depreendo aqui do enunciado, que 3 delas não se referem ao tipo textual
narração, certo? Eu quero a que se refere, a que descreve a descrição, esse tipo textual, descrição, ok? Eu quero a afirmação que está descrevendo, que está apontando característica, né, que está relacionada ao tipo textual descrição. Muito bem, já temos participação? Temos. Olha aí, o Roger Alex, ele está dizendo que é a letra B. Cauã está dizendo que é a A. E deixa-me ver, o Rafael está dizendo que é a letra B. Vamos ver então. A questão 10, o Cauã está dizendo que é a letra B. Muito bem. Cauã é um exemplo, né? Os demais podem colocar assim, questão 10, letra tal, tá bem? Letra D, da Rafael, resposta correta é letra B. Acho que o Rafael estava se referindo à primeira questão. Muito bem, amores. Então, vamos corrigir a nossa segunda questão. Vamos lá? Continuem participando, é muito importante. Eu tenho um recadinho maravilhoso para vocês. Se inscrevam nas nossas redes sociais do Centro de Mídias. Nós precisamos atingir aí 1 milhão de inscritos, tá bom? Quero contar com a participação de todos os nossos alunos. Lá tem muitas aulas para você rever, para você praticar os exercícios. Nós temos muitos conteúdos especialmente elaborados para vocês, queridos, tá bom? Para você aprimorar seus conhecimentos, desenvolver, porque nós acreditamos em você, ok? Vamos lá então para a nossa segunda questão? Vamos! Olha aí, a nossa segunda questão diz assim: qual das afirmações a seguir pode ser relacionada ao tipo textual descrição? Então, vamos lá analisar. Letra A, texto que faz argumentação em defesa de uma tese. Olha aí, gente, o que vocês observaram? Letra B, texto que conta fatos ocorridos num determinado espaço e tempo. Essa daqui você já sabe a que se refere, que faz referência à questão anterior da narração, correto? Com foco na ação dos personagens, certo? Isso aqui você já sabe. A letra B diz respeito à narração. E a letra A? Texto que faz argumentação em defesa de uma tese. Esta alternativa se refere ao texto dissertativo argumentativo, correto? Então você já sabe que não tem nada a ver com o tipo textual descrição. Eu quero aquela alternativa que se refere à descrição. Então vamos analisar as duas últimas. Vamos lá, as duas últimas questões, as duas últimas alternativas, que diz assim: texto que instrui para a realização de uma tarefa. Esse aqui é uma tipologia textual bem específica que você encontra, por exemplo, num manual de instalação de um eletrodoméstico, né? De uma compra que você faz, geralmente vem numa receita de bolo, né? Numa bula de remédio. É um texto instrutivo, correto? Então, esse aqui não se refere à descrição, embora, né, você possa encontrar uma outra característica. Vamos então para a letra D. Textos que retratam de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto. Perfeito, amores! Parabéns aos nossos queridos aí. O Roger, que assinalou a letra D. O Rafael, que assinalou também a letra D. Não é? Os dois aí acertaram as questões. Parabéns, que os demais também acertem. Letra D. A descrição, ela tem essa característica. É um tipo textual que retrata de maneira objetiva ou de maneira subjetiva, com emoções, né? Retrata com palavras, traça uma fotografia com palavra. É um retrato verbal de quê, professora? De um lugar, de um evento, de uma pessoa, de um objeto, de uma situação. Oi, amores, muito feliz por vocês terem acertado a resposta. E agora nós vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá. Terceira, mas é a questão de número 12, correto? No enunciado, voltou para casa cedo. Note que está destacado a palavra cedo. O advérbio destacado, você já sabe que essa palavra cedo pertence à classe dos advérbios, ajuda a estabelecer um sentido de quê, meus amores? Olha aí, qual é a relação que o advérbio cedo ajuda a estabelecer? Ou seja,
Essa palavra cedo, ela estabelece que tipo de relação nos discursos, seja ele oral ou escrito, ou seja, nos textos, na nossa fala, não é? Qual é? Vamos lá? Olha aí, eu tenho a participação do Roger. Roger, obrigada por sua participação. Você está dizendo que é de tempo, cedo, dá essa ideia de tempo? Vamos ver, Roger, se o Rafael concorda com você. Concorda? O Rafael está dizendo que é a letra A. Ele está dizendo que é a letra A. Vamos, tem mais participação? Vamos, meus amores, participem. Mostrem aí o que vocês fizeram. Você sabe que a aprendizagem, ela só se realiza quando você é um sujeito, um estudante ativo. Você tem que praticar com os seus sentidos, escrever, ler, né, compreender, escutar. Isso abrange a compreensão do problema, do objeto pedagógico, do seu objeto de estudo e ajuda você a aprender. É isso que torna a sua aprendizagem significativa. Então vamos à resposta, meus amores? Muito bem. Então, parabéns aos meus queridos. Letra A. Muito bem. Tempo, a relação que essa palavra estabelece é exatamente o sentido de tempo, cedo, assim como a palavra tarde também. Vamos para a nossa quarta questão, amores, mas que aí vai ser a questão de número 13. Muito bem, vou ler com vocês e aí você já vai respondendo que eu vou ficar muito feliz. No enunciado, perdi meus óculos aqui. Gente, é verdade, eu perdi os outros. Aqui eu sou excelente, né? Perdi meus óculos aqui. O advérbio destacado ajuda a estabelecer um sentido de que, isso aqui. Essa palavra aqui é um advérbio. Qual é o sentido? Qual é a relação que ela estabelece no texto? Vamos lá, deixa-me ver, já tenho a participação aqui do Roger, que é lá da escola Benjamin Magalhães, Brandão, ele está dizendo que é a letra C. Vamos ver quem concorda com ele. Raquel, obrigada, Raquel, também por sua participação, é C. O Cauã está dizendo que é C, de lugar, ainda frisou bem, muito bem. Rafael está dizendo que é a letra C. Obrigada pela participação de vocês, meus amores. Vocês me fazem felizes quando vocês respondem. Não fiquem aí inativos, né, passivos, não. Vamos ser ativos, vamos participar. Então vamos à resposta, amores? Vamos lá. Olha, qual é a resposta do nosso advérbio aqui? Qual é a relação que ele estabelece? Aqui, aí você aponta para onde você está. Qual é a relação? Letra C, de lugar. Parabéns àqueles que acertaram, não é? Isso mesmo, o advérbio, ele indica várias situações em que os fatos, eventos acontecem, as ações acontecem, sempre situada no tempo, no espaço e outras circunstâncias, né? De origem, de causa, enfim. Amores da minha vida, prazer imenso estar aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Beijo no coração, amores da minha vida. Olá, pessoal, 8º ano, na área, ensino religioso novamente, com o nosso Exercitando. Ontem vocês receberam as atividades, hoje nós vamos trabalhá-las. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá para a nossa primeira questão? Para que servem os textos sagrados nas diversas tradições religiosas? Para provar a supremacia das tradições religiosas de uma religião sobre a das outras? Para evitar a comercialização das informações contidas nos conhecimentos religiosos de determinada religião? Para expressar e transmitir os ensinamentos de uma religião, criando unidade e identidade naquela crença e repassando para as novas gerações e seguidores, para que a validade dos textos não passe pelo reconhecimento do grupo religioso. Sei que vocês já têm a resposta aí. Vamos ver qual a resposta que vocês estão colocando aí. O Rafael disse que é a letra C. Será que o Rafael está certo? Deixa eu ver quem mais aqui. Só o Rafael, o Cauã também disse que é a letra C. Vamos lá.
Cauã, muito bem, Rafael e Cauã. Vamos lá, gente, quero ver a participação de vocês. Então vamos ver cada uma delas, analisar, para acharmos a nossa resposta, ver se os meninos acertaram. Vamos para a primeira questão, a letra A. Para provar a supremacia das tradições religiosas de uma religião sobre as outras, aqui pegou nesta palavrinha. Não há supremacia de uma religião sobre as outras. Não há religião melhor que a de outro. Por quê? Porque a valoração de uma religião é feita pelos adeptos daquela fé. Então essa aqui, não. Para evitar a comercialização de informações contidas nos conhecimentos religiosos de determinada religião, vamos lá, a comercialização. Nós sabemos que no momento que há um texto sagrado, esse texto ele vai ser divulgado. Não é assim? No momento que ele é divulgado, pessoal, pode acontecer de haver uma comercialização dessas informações. E de um determinado modo, gente, é importante que aconteça para a divulgação deste texto. Então, não é esta. Vamos ver para que servem os textos sagrados. Vamos para a letra C. Para expressar, olhem que verbos bonitos, é transmitir os ensinamentos de uma religião, criando. Estas palavras aqui pegaram de maneira ótima. Unidade e identidade naquela crença, repassando para as novas gerações e seguidores. Com certeza, esta é a nossa questão. É para isso que existem os textos sagrados. Mas vamos dar uma olhadinha na última, para que a validade dos textos não passe pelo reconhecimento do grupo religioso. Aqui pegou esta palavrinha, porque é exatamente o contrário, para que os textos passem pelo reconhecimento do grupo religioso. O grupo religioso, pessoal, ratifica, ele confirma este texto religioso, certo? Este texto sagrado. Vamos lá para a nossa próxima questão? Há algumas tradições religiosas que ainda hoje se utilizam da oralidade para transmitir o conhecimento de seus ensinamentos. Algumas culturas, mesmo dominando a escrita, preferem preservar o texto oral para que a mensagem divina não perca sua essência e não seja manipulada. Como exemplo do uso da tradição oral para repassar ensinamentos religiosos, temos as religiões. Vamos ver. A. Islâmica e judaica. Não, nós sabemos que nós temos na islâmica o Alcorão e na judaica a Torá. Então está registrado o texto sagrado na escrita. Então a letra A está fora de cogitação. Vamos ver a B. Dos aborígenes australianos, dos povos indígenas e dos povos africanos. Com certeza é esta aí. Pessoal, aqui que fique claro que não quer dizer que não haja algum registro literário destes textos, certo? Mas os povos aborígenes, os africanos e os indígenas, eles mantêm a tradição de passar oralmente para o seu povo, em rodas de conversas, em assembleias, certo? Então essa é a nossa resposta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras? De vertente cristã, nós sabemos que na vertente cristã, as religiões cristãs, o texto sagrado está na Bíblia. E no Espiritismo nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é considerada a Bíblia dos Espíritas. Vamos ver qual a resposta que vocês colocaram? A letra C. O Rogério, o Rafael, a letra B. Muito bem, gente. Para aqueles que acertaram, parabéns. É sinal que vocês estão antenadíssimos nas aulas de ensino religioso. Vamos ver o nosso comentário da número 2. As religiões que preferem, através dos tempos, preservar seus
textos sagrados na oralidade são a dos aborígenes australianos, dos povos indígenas e as africanas. Como que isso acontece? Essas narrativas orais, pessoal, elas têm resistido aos tempos e servem ainda a quais propósitos? Reunir os grupos familiares, sociais, periodicamente, para manter esta tradição. Vamos lá para a nossa próxima questão? Um dos fatores que caracteriza um texto como sagrado é o que me mostra que um texto é sagrado. Vamos ver. Letra A. O fato de que mostra as questões sobrenaturais e místicas das religiões. Pessoal, nós vemos que algumas religiões, elas têm textos que são sagrados e se transformam em textos e ensinamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, mas muitas religiões não colocam seus textos como místicos e sobrenaturais, certo? Então, esta não é. A flexibilidade para várias interpretações daquela tradição religiosa, podendo assim ser sujeito a mudanças, aqui nós temos duas palavras nessa questão que pegou. Olhem só, flexibilidade e sujeito a mudanças. Primeiro que o texto sagrado, pessoal, ele não é flexível. Segundo que esse texto sagrado, ele não sofre mudanças. O que acontece com ele? Ele é ressignificado através dos tempos. Como assim, professora? O que isto quer dizer? Que aquele texto sagrado, ele é aplicado à realidade atual, mas ele é inflexível, ele não muda. Vocês podem ver que a Bíblia, o texto não mudou. Aquele ensinamento é aplicado à realidade atual. Então, esta aqui também caiu fora. Vamos para a próxima? Que é apenas escrito e traz as proibições relativas a determinada tradição religiosa. Primeiro, aqui diz que é apenas. Não é verdade. Acabamos de ver que tem textos que são orais, não escritos. E também, o texto sagrado, ele não traz só proibições, certo? Então, esta nossa está fora de cogitação. Vamos ver a última, que é reconhecido e validado por todo o grupo religioso. Com certeza, esta é a nossa questão certa. Aqui diz que se dá um sentido e um significado à realidade. Vamos ver então o nosso comentário? Um dos fatores que caracteriza um texto como sagrado é o fato de que ele é reconhecido e validado por todo o grupo religioso e dá sentido e um significado essencial à realidade. Ou seja, ao longo dos anos, o mesmo é ratificado. O que é ratificado, professora? Confirmado e valorizado pelo grupo religioso e também ressignificado na realidade atual, à luz dos ensinamentos contidos no mesmo. Como assim ressignificado? Acabei de falar para vocês que ele é aplicado à realidade local, dando um novo sentido, um novo significado para ele. Mas o texto em si não muda. O Roger, o Cauã, o Marcos, todos... Não, o Roger, eles acertaram. Parabéns a todos que participaram. Contamos sempre com a participação de vocês no Exercitando e até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.